Amém, queridos? A paz do Senhor Jesus. Vamos lá, tô com a voz rouca, mas acho que vai dar pra gente se entender. Eu tento usar menos possível óculos, mas chegou a idade que já não alcança muito bem. Mas se eu ficar de longe, eu leio bem. Nós vamos hoje falar um pouquinho sobre continuar falando de batalha espiritual. Eu quero falar sobre libertação, mas algo que venha se enquadrar com o nosso dia a dia. Porque libertação é um assunto muito específico de quem é libertador. E nem todos na igreja operam o trabalho da libertação. Então vou falar sobre nossas casas, sobre nossas famílias, sobre legalidades. E o texto que eu vou usar está em Lucas capítulo 11. Lucas 11. Daqui a pouco eu vou aquecendo a voz e vai saindo um pouco melhor. Lucas capítulo 11, os versos 21 e 22. O pastor, inclusive, fez menção a esse texto numa das suas falas litúrgicas. Hoje de manhã? Ontem à noite, o pastor fez menção. E nós vamos falar sobre a casa do valente, um texto bem conhecido. Todos encontraram Lucas capítulo 11. Amém? Vamos lá, verso 21. Quando o valente bem armado guarda a sua própria casa, todos os seus bens ficam em segurança. Verso 22. Mas se aparece alguém mais valente do que ele, vence-o e tira-lhe a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Eu vou ler de novo. O valente guarda bem armado a sua própria casa, e quando ele faz isso, todos os seus bens ficam em segurança. Mas se aparece alguém mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Esse texto, eu já ouvi alguns pregadores falar que o valente é o cristão ou é a igreja. Mas esse texto trata especificamente sobre valentia espiritual, fala sobre demônios. Só que o termo valentia não se aplica a demônios da mesma forma que se aplica a seres humanos. Entenda o que eu vou te falar. A valentia, ela está ligada a um atributo humano da percepção associativa que o ser humano tem. Vou dar um exemplo. Eu posso ser extremamente valente em não ter medo de escuro. Sou corajoso em relação a isso. Mas posso ser um completo covarde em relação a cachorros. Eu posso ter medo de cachorro e não ter medo de escuro. Tem mulher que não tem medo de sangue. Se o filho corta o dedo, ela vai lá, ela atende, socorre alguém acidentado, não tem problema com sangue. Mas não pode ver uma barata. Se vê uma barata, surta. Então a valentia, ela está associada a esse atributo de percepção de uma circunstância. Só que demônios não têm esse atributo. Então nós não podemos classificá-los como valentes ou covardes, seguindo essa regra. Porque para um demônio, como ele é um ser espiritual, ele não vai ter medo de escuro ou não. Então nesse caso, o texto de Lucas, ele determina que o valente é valente porque ele não abre mão daquilo que conquista. E demônios são assim. Demônios, quando conquistam alguma coisa, eles não abrem mão. É difícil tirar algo da mão de um demônio. E eles são muito ardilosos, inteligentes, espertos. Lembrando que inteligência e esperteza são duas coisas diferentes. E eles conseguem mascarar as suas ações de forma incrível. Estava conversando com o pastor Moacir, falando sobre igrejas que não têm manifestação de demônios nos cultos e igrejas que têm manifestação de demônios nos cultos. Erradamente, as pessoas pensam que aquelas igrejas que demônios manifestam todo culto são igrejas de libertação. E aquelas igrejas, as outras, em que demônios não manifestam todo culto, não são igrejas de libertação. Mas é exatamente o oposto. Porque se uma igreja sabe operar a libertação, o demônio não permanece ali. Se uma igreja não sabe operar a libertação, o demônio faz festa todo culto naquele lugar. Quem entendeu? Porque o objetivo do demônio nunca é manifestar.
Quem entende assim? Não, o demônio ele gosta de manifestar para atrapalhar o culto. O demônio não gosta de manifestar. O quanto mais oculto ele permanecer na vida de uma pessoa, para ele e para os seus intentos é melhor. Porque ele vai trabalhar na destruição daquela pessoa, o objetivo dele é roubar, matar e destruir, e ele vai conseguir chegar ao fim dos seus intentos. Agora, se ele manifesta num culto, alguém vai saber expulsá-lo em nome de Jesus, e o plano dele caiu por água abaixo. Então o demônio ele é valente no sentido da conquista. Ele luta por algo, consegue conquistar e não abre mão. Quando nós lemos o texto de Lucas, nós percebemos algo incrível. Quando o valente bem armado, os demônios têm armas, e eles sabem usar as suas armas. E nós paramos para pensar, qual é a primeira arma do demônio que nós conhecemos na Bíblia? Vocês vão lembrar dos dardos inflamados do maligno, ok ou não? O que era um dardo inflamado? Não era como a gente conhece os dardos de jogar na parede, assim? Dardos são lanças. Lanças de quase 2 metros de comprimento, a ponta de chumbo, embebecida num líquido que era incandescente. Se acendia ele ficava pegando fogo. Então era jogado essas lanças contra os guerreiros. Os escudos eram feitos de madeira ou de metal, revestido de couro. Por isso que a Bíblia fala no Velho Testamento, untai os vossos escudos. Tinha que colocar óleo nos escudos, porque senão o couro ele ficava seco e ele rachava, ficava quebradiço. Então o escudo ele era untado, era um couro untado com óleo. O problema é que o inimigo, sabendo disso, jogava uma lança que estava incandescente, a lança fincava no escudo e queimava o escudo, porque o óleo pega fogo. E aí inutilizava aquele escudo. Todo escudo era inutilizado por um dardo inflamado. A questão é que a palavra de Deus diz que o nosso escudo é a fé. E a fé, ela anula esse poder do diabo. Então, a Bíblia fala em Efésios 6, quando nós temos a armadura de Deus, que vamos anular ou desviar os dardos inflamados do maligno. O maligno tem armas, mas não tem só dardos inflamados. Esse é um exemplo da Bíblia. Ele tem muitas outras armas. Muitas outras armas. Armas que nós conhecemos sem saber que é do diabo. As obras da carne que nós temos, que são descritas em Gálatas 5, são situações nossas, naturais, que nós temos desde que nascemos, porque fomos concebidos em pecado. Mas o diabo se esconde por trás delas e traz isso à tona. Quantos irmãos não veem uma mulher sensual e dizem, essa aí é uma pombagira, né? Tem até um termo errado, que falam que é uma Jezabel. Quem já ouviu esse termo? Essa aí é Jezabel. Pioraram ultimamente, dizendo que ela tem o espírito de Jezabel. Já viram isso? Tem como ter o espírito de Jezabel. Jezabel foi uma rainha sidônia, que casou com um rei israelita. Ela era sacerdotisa dos sidônios. Então, não tem como o espírito dela estar em alguém hoje. É uma analogia, mas não é um fato real. Só que Jezabel não era uma mulher sensual. Jezabel era uma religiosa, então ela usava como se fosse uma roupa que as mulheres dos muçulmanos usam, uma burca. Ela só mostrava o olho. E as pessoas, quando veem uma mulher sensual, atribuem a Jezabel. Está errado. Jezabel era religiosa. Vai atribuir a uma prostituta, tem que atribuir a uma pombagira, entenderam? Mas as armas do diabo, elas são armas espirituais. O pastor leu um texto, não sei se foi agora, nossas armas não são, foi agora, na outra tradução que o senhor pegou, né? Nossas armas, elas não são carnais, elas são espirituais, e são poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Quando nós queremos lutar contra demônios com armas carnais, seja a sua inteligência, seja a sua percepção natural, seja as suas articulações naturais, nós nunca venceremos. Nós precisamos lutar com armas espirituais. E o texto diz, quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, todos os seus bens ficam em segurança. O que você acha que é a casa do valente? É a pessoa. O objetivo do diabo é tomar o ser humano. Por 2 motivos. Não é porque você é crente, não é porque você é bonitinho, não. Por 2 motivos. Porque nós temos coisas que pertenceram ao demônio. Nós temos 2 grandes tesouros espirituais que pertenceram ao querubim da guarda ungido, que caiu, como nós falamos hoje de manhã no estudo, e se tornou o diabo.
nós temos o poder de adorar a Deus. Quando nós lemos Isaías 14, do 12 em diante, do 9 em diante, nós percebemos que ele tinha tamborins, tambores, ele tinha danças, e ele adorava a Deus. Então, quando ele deixou de ser querubim, se tornou o diabo, perdeu o direito de adorar. Sobrou para quem o direito de adorar? Para você. Então o diabo te odeia, porque você tem algo que um dia pertenceu a ele, e hoje ele não pode mais. Vou cometer aqui um erro, mas de propósito. Mesmo que o diabo quisesse adorar a Deus, é óbvio que ele não vai fazer isso, mas mesmo que o diabo quisesse adorar a Deus, ele não poderia, ele foi impedido de fazer isso. Então toda vez que você adora a Deus, você afronta o diabo. Olha o poder da adoração. A Bíblia fala que o Senhor habita no meio dos louvores. Então quando você adora a Deus, você afronta o diabo e você atrai a presença do Todo-Poderoso. Quem pode dizer amém? Uma outra coisa que eu aprendi com um pastor amigo meu: quando você fala aleluia, você está louvando a Deus, porque aleluia significa louvado seja o Senhor, amém? Aleluia, louvado seja o Senhor. Ouvi esses dias atrás um pastor ensinando que você tem que falar aleluia no singular, que você não pode falar aleluias no plural. Olha que absurdo, porque no singular você fala ao Senhor, no plural você fala aos deuses. Não tem nada a ver isso aí, tá bom, irmãos? Se você falar aleluia ou aleluias, é a mesma coisa, porque a palavra não vem do português, ela vem do hebraico. Mas aleluia é uma palavra de guerra espiritual, porque toda vez que você fala aleluia, você diz bendito seja ou louvado seja o Senhor, e Deus habita no meio do louvor, então ele vem. Quem entendeu? Então quando você fala aleluia, você louva o Senhor e ele... Pegou ou não? Quando você fala aleluia, você louva o Senhor e ele... Entenderam ou não? Quando você fala aleluia, você louva o Senhor e ele... Aí você está no meio de uma prova, o que você tem que fazer? Murmurar? Não, você tem que dizer aleluia, porque você chama a presença do Senhor. Você está brigando com o seu marido, aí o seu marido está falando um monte de lixo para você, você tem que olhar para ele e dizer aleluia. E ele, você está maluco, eu estou te xingando. Você olha e fala aleluia, aleluia, porque quanto mais você fala aleluia, mais você atrai a presença do Senhor. É a mesma coisa que você pegar uma granada de luz e jogar no meio das trevas. Você fala aleluia e a luz, pum, e as trevas vão embora. Quantos podem dizer aleluia? São armas espirituais. As nossas armas não são carnais. Olhe para o irmão perto de você e diga: nossas armas não são carnais. Demônios não são corajosos ou covardes. Os demônios não sentem remorso, os demônios não sentem peso no coração, na consciência. Eles conquistam e eles não abrem mão. Por isso eles vão e conquistam uma pessoa e passam a chamar a pessoa de casa. A partir daquele momento, você não é mais um ser humano, você é a casa dele. A Bíblia fala que nós não fomos feitos para ser morada de demônios. Nós fomos feitos para ser o templo do Espírito Santo. Mas não é o corpo físico que é o templo do Espírito Santo, ok? Porque se eu falar que o corpo físico, a estrutura biológica é o templo do Espírito Santo, a pessoa que está em estado terminal de câncer tem um templo deteriorado, apodrecido. Então é absurdo pensar assim. É o ser criado por Deus na estrutura tricotômica, espírito, alma e corpo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Mas o demônio chama de casa. Lembrando de Mateus capítulo 12, verso 43. Se você quiser abrir, Mateus capítulo 12, verso 43, nós falamos sobre isso de manhã também, então está fresquinho na memória. Mateus 12, quando o espírito imundo sai de uma pessoa, está escrito o quê? Pessoa, ok? Anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso ele diz: voltarei para a minha casa, de onde saí. Vocês entenderam o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que o espírito imundo estava em quê? Uma pessoa. Estão entendendo? A referência é essa. A Bíblia diz que o espírito imundo estava em uma pessoa. Quando ele sai e não encontra repouso, ele diz consigo mesmo: voltarei para a minha casa. Então o demônio acha que a pessoa é a sua casa. E o que você faz na sua casa, irmão? Você domina, você mobília, você decora,
você limpa ou não, você faz o que bem lhe entender, porque a casa é sua. Meu sogro uma vez disse uma frase de uma sabedoria incrível. Ele falou para mim: filho, na sua casa, se você me der café para beber num pinico, eu tomo, porque a casa é sua e você faz do seu jeito. Incrível a sabedoria, né? Não tem uns sogros que ficam se intrometendo na vida do casal, dos filhos, assim? Ficam, né? Ai, credo, você faz desse jeito, faz assim. Meu sogro nunca fez isso, nem minha sogra. Ó, você faz do seu jeito, porque a casa é o seu castelo, é o seu palácio. É ali, você está protegido, você manda. Quando o demônio entra numa pessoa, ele começa a mandar na pessoa. E ele começa a mudar a forma da pessoa ver as coisas e transformar aquela pessoa naquilo que ele mais deseja. Então, se o demônio é a favor da destruição do casamento, o demônio vai trabalhar para que naquele lar, aquela pessoa se divorcie. Se é um homem, para que ele largue a mulher. Porque agora aquele homem é a casa dele. E o demônio pensa: não, na minha casa eu não quero casamento feliz e fiel. Na minha casa eu quero anarquia. Eu quero que esse homem seja um adúltero e que ele se separe da mulher, porque é assim que eu quero. Ele é minha casa. E o demônio vai trabalhar para causar um divórcio de qualquer maneira, porque ele está decorando a própria casa. Se o demônio acha que é certo que aquele jovem, aquela jovem que é saudável, fique doente, o que o demônio vai fazer? Ele vai dizer: eu preciso arranjar uma AIDS para esse menino. Ele é muito saudável, ele é atleta. Então ele vai causar alguma forma para trazer ou uma menina infectada, ou um menino, ou levar numa festa, embriagar aquele jovem e fazer ele ter sexo casual com uma prostituta, com alguém, e contrair o vírus da AIDS e ficar doente. O que você quer, minha filha? Precisa não, eu coloco. Meu Deus do céu. O quê? Por que o senhor falhou? Gente, é só um copo de água. Obrigado. Mas não precisava, tá bom? A hora que eu tivesse com sede, eu sou tão educado, tão polido, que eu ia beber aqui no jarro direto. Eu sou uma finesse que vocês não têm ideia. Pegaram o que eu estou falando? Aí o demônio fala: não, eu não posso ter esse jovem aqui saudável, eu vou botar uma AIDS nesse menino. E aí o demônio vai articular de todas as maneiras para que aquele jovem fique doente, porque aquele jovem é a casa dele. E ele vai fazer com a casa o que lhe bem entender. Quantos já ouviram histórias absurdas de um menino que era um menino de Deus, firme na igreja, de repente virou a cabeça, abandonou a igreja, virou homossexual, seja lá o que for, virou drogado, está hoje morando no mundo, sei lá, na rua. Vocês entendem isso? Porque o demônio, ele acha que aquela pessoa é a sua casa. Eu tive um caso parecido com meu irmão mais novo. Meu irmão mais novo, eu ganhei ele para Jesus umas 18 vezes mais ou menos. Meu irmão mais novo convertia, desviava, convertia, desviava, convertia, desviava. Quando fomos batizar o meu irmão, quase que eu deixei ele uns 2 minutos embaixo do rio, assim, para ver se ficava bom, menino. Eu fui contando 18 vezes que ele converteu e desviou, então dá uns 2 minutos de banho. Até que ele começou a pecar de novo, desviou de novo. Aí o demônio pensou: não, eu não posso deixar esse menino perto do Carlos, porque ele desvia e o Carlos ganha ele de volta, ele desvia e o Carlos ganha. Eu tenho que tirar esse menino de perto do Carlos. Aonde que o Carlos não vai? Ele não vai na favela, ele não vai andar com drogado. Eu vou botar esse menino no vício das drogas. Aí primeiro meu irmão começou a beber. Ele começou a beber, ele começou a fumar maconha. Da maconha ele foi pro crack. Do crack ele começou a roubar meu pai. O meu pai brigou com ele, ele se sentiu injustiçado. Porque o diabo falava na mente dele: como que o teu pai vai cobrar de você que você roubou o salário inteiro do mês dele? Isso é injusto. Meu irmão brigou com meu pai e falou assim: eu não fico mais 1 minuto nessa casa. Foi morar na rua. Meu irmão virou mendigo. Começou a assaltar na rua. A polícia pegou ele. Virou presidiário agora. Então era um menino de família, crente, batizado, acadêmico de letras, ganhou o concurso de redação das universidades de Cascavel, no Paraná. E agora ele era um mendigo, drogado, assaltante, presidiário. Aí lá foi eu lá em Cascavel, eu morava em outra cidade, para vê-lo. Aí não deu o tempo da visita. Levei uma Bíblia para ele, escrevi um bilhete, falei para o carcereiro: você entrega para ele? Entrego. Escrevi um bilhete: eu estou aqui do lado de fora, não cheguei a tempo para entrar, amanhã no horário da visita eu vou entrar, mas eu já estou aqui, porque eu queria acalmar o coração dele.
O carcereiro entregou a Bíblia para ele. E aí ele pegou e esperou. No dia seguinte tive que entrar. Maior humilhação da minha vida. Tive que passar por revista, ficar nu, se agachar para ver se não tinha droga escondida em algum lugar. Uma humilhação. Imagina você, um filho de uma mulher crente, uma senhorinha, por exemplo, da Assembleia de Deus, que sempre usa saia, sempre... Não estou desmerecendo as irmãs que não são da Assembleia, mas estou falando que aquelas senhorinhas que sempre usaram saia, muito púdica, muito pura, muito envergonhada, ter que se obrigar, se sujeitar a visitar um filho desviado que está preso, ter que ficar nua e se agachar para alguém olhar se ela não tem alguma droga escondida nos seus orifícios. Isso é uma humilhação, mas é o diabo, isso é a glória de Satanás. Satanás se alimenta da humilhação da serva de Deus, por causa de um filho que virou casa de demônios. Quantos entendem isso? Aí fui lá, na cadeia pública de Cascavel, cabia 480, 500 detentos, tinha 800. Estava chovendo, não podia ir para o pátio, ficou todo mundo no corredor. Eu vi o meu irmão, fiquei com ele lá, e eu disse, eu vou te tirar daqui. Mas eu vou te tirar daqui para você nunca mais voltar. Concorda? Concordo. Tiramos ele. Mas o diabo falou, se ele cumprir a palavra e ir junto com o Carlos, eu perco ele. O que eu vou fazer? Vou dar um jeito de não dar certo esse plano. Pagamos o advogado conseguiu relaxar o flagrante, conseguiu fazer com que ele tirasse um alvará de soltura e respondesse um recurso em liberdade. Mas falou que seria entregue esse alvará na sexta. Nós estávamos na nossa cidade, indo sexta-feira para buscá-lo. O oficial de justiça ficou louco, pegou o alvará de soltura na quinta, sem avisar ninguém, foi lá, apresentou, liberaram o menino saiu da cadeia, não tinha um parente esperando, não tinha ninguém, nós achávamos que era na sexta. O que ele fez? Voltou para a favela, e nós não vimos mais ele. Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida, e eu comecei a orar, eu comecei a clamar. Quando eu estava em Ampere pregando, né? De Ampere nós íamos para Cascavel, e aí o meu irmão mais velho ligou e falou assim, olha, o Michel sumiu. Como sumiu? Liberaram ele antes do tempo, ele sumiu, não sabemos mais onde está. Eu sentei no meio fio na rua, a minha cabeça rodava, eu não sabia o que pensar. E eu fiz uma oração. Eu falei, Senhor, traga o meu irmão até mim. Ou então, Senhor, eu entrego ele nas suas mãos. Faça com ele o que o Senhor bem entender. E voltamos para casa e passamos 1 semana, 2, 3 semanas, orando todo dia. E eu orava nas madrugadas, eu falava, Espírito Santo, envia os teus anjos da favela onde meu irmão está. Encontra o meu irmão na favela, Senhor. Acha ele. Se ele estivesse se drogando agora, cuida da vida dele. Senhor, eu vejo a morte cercando meu irmão, não deixa ele morrer não. E eu orava. Até que um dia o meu pai me ligou, de manhã cedinho, e falou, olha, o teu irmão está aqui no escritório. Ele apareceu aqui, corre aqui buscar ele. Só que era 200 quilômetros de distância. Liguei para um amigo meu e falei, pega ele e traz para cá. Levou meu irmão a morar comigo. Ficamos 1 ano com meu irmão, por ideia da minha esposa. Olha o risco. Nós tínhamos uma criança de 6 anos de idade, Mateus tinha 6, mais ou menos, 7, 8, enfim. Trazer um rapaz viciado em crack. Estão entendendo? Ladrão. Presidiário. Tinha possivelmente pegado uma tuberculose na cadeia, porque ele estava todo arrebentado, o pulmão dele, ele quase morreu. Ele voltou para a casa do meu pai, porque ele estava quase morrendo na favela. Deus foi restaurando a vida dele, foi transformando. Ele ia para a igreja comigo todo dia, às 7 horas da manhã, para orar. Eu acompanhava ele dia e noite, não teve uma crise de abstinência, não teve uma manifestação demoníaca. Os demônios foram saindo um por um, e foi fazendo um trabalho de limpeza durante 1 ano, e aí então ele seguiu viver a vida dele. Me mudei para Chapecó, ele foi me visitar, eu tinha sofrido um acidente, ele foi me ver depois que eu saí do hospital, e nós fomos pedalar juntos, e nós estávamos subindo o morro pedalando, e ele falou para mim, Carlos, eu queria te contar um negócio há muito tempo, e eu nunca tive coragem, mas agora eu estou com coragem, eu quero te contar. Falei, pode falar. Ele, quando eu saí da cadeia, eu fui para a favela, você orou por mim? Falei, orei muito. E ele disse, eu ia para a favela, eu sentava na roda com os craqueiros lá, eu ficava fumando pedra, ficava me drogando, e eu tinha, o maior medo que eu tinha, não era nem de ver o diabo, meu maior medo era ver você, porque na minha alucinação, eu via você andando nas vielas da favela,
E quando eu andava, eu tinha medo de cruzar, de virar uma curvinha, assim, uma esquina, e cruzar com você me procurando. Eu podia ver qualquer um, mas eu morria de medo de ver você, porque eu tinha medo de te decepcionar, porque eu sabia que eu estava te decepcionando. E eu ouvia, eu estava usando droga, e eu caía para o canto assim, e eu ouvia frases, a tua voz, você falando frases de oração, e eu queria te falar essas frases. E ele começou a falar uma por uma, e eram as frases que eu dizia no meu quarto, ajoelhado, do lado da minha cama: Senhor, guarda o meu irmão, manda os teus anjos, Senhor, expulsa o espírito da morte dele, não deixa ele morrer, Senhor. E ele ouviu lá em Cascavel, 200 quilômetros, todas as frases que eu falava em oração, e Deus foi guardando a vida dele, porque eu estava orando por ele. Muita gente, mas ele ouvia a minha oração. Sabe por quê? Porque as nossas armas não são humanas, não são carnais, as nossas armas são espirituais, e elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. O diabo achava que ele era a casa dele, e fez de tudo para que ele se transformasse num mendigo, ladrão, presidiário. Tem gente que brinca com o demônio. O livro de Jó, no capítulo 41, diz: alguém pode brincar com o Leviatã? Pode alguém tratá-lo como um animal de estimação? Você colocaria ele numa gaiola, ou daria ele para suas meninas brincarem como quem brinca com um passarinho? E aí o texto completa dizendo: coloque a mão sobre ele, e você vai desejar nunca ter feito isso na sua vida. Esse texto fala sobre um demônio. Tem muito crente que brinca de ser crente e brinca com o demônio. Mas o demônio não tem misericórdia, o demônio não tem piedade de ninguém. O que eu já vi demônios fazerem, se eu contasse a vocês, que não é o meu objetivo contar isso, vocês se assustariam e não dormiriam à noite por mais de uma semana. Porque eles não têm pena de ninguém. O que os demônios fariam com uma criança pequena, você não tem ideia do que eles são capazes. E nós crentes brincamos de ser crentes. E aí o texto diz: quando valente, bem armado, guarda a sua própria casa, todos os seus bens ficam em segurança. Ele começa a achar que tudo que tem naquela pessoa pertence a ele, são os seus bens. Qual que é o seu maior bem? Seus filhos. Eu fui tomar um café com meu filho mais velho. Eu tenho um de 20 e um de 14, um de 15, fez 15 semana passada. Essa semana. Fui tomar um café com meu filho mais velho, e num bike shop, lá em Chapecó tem um bike shop café. Aí o meu filho mais velho falou: pai, aqui é o lugar que você mais gosta, né? Eu falei: por quê? Porque tem as duas coisas que você mais ama. Eu falei: é mesmo? Ele falou: bicicleta e café. Eu disse: filho, as duas coisas que eu mais amo é você e o seu irmão. Eu até enfatizei coisa. Eu falei: as duas coisas que eu mais amo, porque são umas coisas, aqueles meninos. O seu maior bem, o seu bem mais precioso é o seu filho, sua filha. São os seus filhos. E o diabo acha que esses são os seus bens. Ele guarda em segurança os seus bens. Eu conheci um casal em São Paulo, que estavam separando. E aí eles pediram para eu conversar com eles. E era muito legal, porque o rapaz, o senhor, ele não queria separar. Mas a mulher estava irredutível. Irredutível. E ela falou que não queria mais, não sabia o quê. E ele: não, então vamos divorciar e não sei o que mais. Então eu perguntei para eles: quando começou a ficar insuportável a relação de vocês? E eles falaram: faz menos de um ano, quase um ano. A gente não se conversa mais, é absurdo. Ok, mas teve algum evento traumático? Eu estava fazendo um mapeamento. E eles pensaram e disseram: não, muito pelo contrário. Nós fizemos uma viagem de férias. Ué, viagem de férias sempre dá certo, ou não, enfim, mas, né? Para onde vocês foram? Para a Terra Santa? Bom, impossível dar uma coisa errada, então. E aí? Nós fizemos assim, 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 e no final nós demos uma passadinha no Egito. Quando eles falaram demos uma passadinha no Egito, me arrepiou. Não sou contra ninguém conhecer o Egito, é muito legal, tem muita história lá. O problema é que tem gente que conhece o lugar, mas traz coisas do lugar para casa. Coisas. E eles trouxeram um obelisco de Anubis, que era o deus que era adorado para proteger os mortos e também proteger o casamento. E quando eles trouxeram aquele obelisco, eu fui ver uma pedra negra. Eu falei: gente, isso aqui é uma maldição na casa de vocês, porque isso aqui vai trazer o poder inverso. Se para um egípcio isso aqui é bênção,
Para um cristão isso aqui é maldição. E eu sugiro que vocês quebrem isso, porque esse é um ponto de apoio, de contato, de que o demônio fica preso. Vocês sabem o que é? Quem já viu um alpinista? Lembrando, não é rosa, é salmão, tá? Não sou preconceituoso, mas só para evitar, vai que... Quem já viu um alpinista? Já viram alpinista? O que o alpinista faz? Ele usa um arnês, uma cadeirinha e um nó especial, e ele vai subindo na montanha e ele vai encontrando brechas na rocha. Sim ou não? Ele não consegue perfurar a rocha, então ele tem que encontrar uma brecha. Quando ele encontra uma brecha, ele vai lá e martela um pino. E esse pino vai ser o ponto de apoio que ele tem na rocha. Ali ele prende um mosquetão, prende a corda e vai subindo, escalando, até uma outra brecha que ele achar. Ele achou uma outra brecha, ele pega um outro pino, martela lá, vê se está firme, prende o mosquetão e prende a corda. Caso ele caia, esteja liso ou bata um vento muito forte, ele caia, ele vai ficar pendurado no último pino que ele pregou numa brecha da rocha. Os demônios fazem isso. Os demônios entram na casa e começam a se proteger. E começam a achar as brechas. E vão pregando esses pinos. E vão se firmando neles. São esses pontos que eles se apoiam na vida da pessoa. Por isso que tem gente que nunca é liberto. Porque não consegue tirar os pinos que estão presos na sua vida. Aí o camarada vem para a igreja, até manifesta demônio, é expulso. Quando volta para casa, o demônio pega ele de novo. Porque o demônio, na verdade, não saiu. Ele ficou atordoado no culto. Mas ele está bem preso por um pino que está firmado numa brecha na vida dessas pessoas. E eu contei essa história para eles e disse: esse obelisco é um pino que está preso numa brecha na rocha. Se vocês tirarem esse pino, quebrar esse pino, quando a gente orar, o demônio não vai ter no que se segurar. E ele vai cair, vai ser expulso. Vocês entendem isso? Aí o marido falou: é isso aí, pastor, então pode quebrar. E a mulher falou: nada disso. É o único souvenir que eu trouxe do Egito. Ninguém vai botar a mão no meu obelisco. E agarrou aquele troço, agarrou e ficou para um lado e para o outro. Não, ninguém vai quebrar. E eu falei: irmã, pensa bem, irmã. Isso é só um pedaço de pedra. Depois a senhora vai para o Egito, traz uma pirâmide nas costas. Não era uma boa ideia também, porque eu acho que seria uma legalidade. Mas, e ela: não vai quebrar. Aí o marido falava: bem, vamos quebrar, bem. E ela: não me chama de bem, seu traste, vamos quebrar nada. E ficou uma discussão, e eu meio ali, tentando empurrar um para um lado, outro para o outro. Até que a mulher deixou quebrar o tal do obelisco. Aí eu fui quebrar. Eu pensei, é fácil quebrar. Peguei aquele negócio, orei: Senhor, em nome de Jesus, cancela toda maldição. E joguei no chão, não quebrou. Ele quicou no chão e não quebrou. Aí eu falei: não, deixa comigo. Botei na quina de uma escada e falei assim: vou dar um karatê aqui. Pá! Não quebrou, quase quebrei meu pé. Vi um toco de lenha, eles tinham lareira na casa. Peguei um toco de lenha. Aquele negócio não quebrava. Não quebrava. Aí eu me fezei. Aí eu comecei a orar: vai quebrar em nome de Jesus. Comecei a orar. E comecei a bater com raiva. Vai quebrar. Uma hora quebrou. Quando quebrou, um gritou endemoniado. Adivinha quem era que gritou endemoniado? A mulher caiu endemoniada. Porque a hora que você quebrou o ponto de apoio do demônio, o demônio vai reclamar. Ele vai ratear, como diz no Paraná, né? Vai ratear. Expulsei o demônio da mulher. Aí, mas a mulher ficou liberta, mas ainda queria separar. Tá? Aí eu falei: bom, a senhora viu que tinha um demônio? A senhora viu que eu tinha razão? A gente quebrou? Eu vi. Então não separa agora não, espera uns 6 meses. Vão se aguentando? Beleza. Como é da igreja um amigo meu, que eu estou sempre lá, passou lá 6, 7 meses, encontrei eles de novo. Como é que está o casamento? Tá ruim ainda, mas está menos pior. Não separaram, né? Não. Espera mais 6 meses, então separa não. Vai para um ano, né? Aí passou no final do ano. Aí no fevereiro eu estava lá de novo. E o casamento? Pastor, está uma bênção. Não separamos, graças a Deus. Mas até então, eles fizeram casados para sempre, da universidade da família e tudo mais. Mas até então, eles iam separar. Porque havia um demônio dentro daquela mulher, achando que a mulher era a sua casa, a casa do demônio, e guardando, bem protegido, tudo que ele achava que era dele. E ele não queria aquela mulher casada, de forma alguma. Quantos estão entendendo? O verso seguinte, ele diz assim: mas se aparece alguém mais valente do que ele quem? Do que o demônio.
Se aparece alguém mais valente que o demônio. Irmãos, vou fazer uma pergunta, muita atenção agora, porque vai cair no Enem essa pergunta. Quem é mais valente que o demônio? Vai lá. Vai cair no Enem, eu já falei. Quem é mais valente que o demônio? Sério que vocês não querem responder? Vocês podem falar bem assim, não estou apto a responder essa questão. Vamos pedir, sabe quem é mais valente? Você. Olhe para o irmão perto de você e diga, você é o mais valente. Por que você é o mais valente? Por que você é o mais valente? Porque em 1 João 4, verso 4 diz que maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Maior é o que está em vós. Se você está em Cristo, você é mais valente que qualquer demônio da face da terra. Então é você quem vai desbancar Satanás. Se vier outro mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Irmãos, nós somos maiores que os demônios em Cristo Jesus. Nós somos mais fortes que os demônios em Cristo Jesus. Não há arma forjada que prevaleça contra nós. Tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Aí eu me lembrei de uma irmã chamada Irani. Acho que morreu já, né? Era Irani, mãe da Raquel. Morreu. A irmã Irani veio um dia no culto, chegou na igreja arrepiada. Ela tinha um cabelo mais enroladinho. O cabelo dela parecia que estava com pontas duplas. Sabe aquele cabelo com pontas duplas? Arrepiada. Falei, irmã Irani, o que aconteceu com a senhora? Está com uma cara de pânico. E ela falou, ai pastor, tem uma macumbeira na rua da minha casa. Uma macumbeira na rua da minha casa. Sabe aquelas macumbeiras que botam uma plaquinha, traga o teu homem em 7 dias? Hoje em dia está tão ruim estar casado que elas já estão colocando assim, eu tiro teu homem de você em 7 dias. Entendeu? Eu levo embora seu homem em 7 dias. Tá, tem uma macumbeira na rua da minha casa. E aí eu passei hoje lá na frente para vir na igreja. E eu vi, a luz da sala estava acesa. E eu vi a macumbeira dentro da casa. E a hora que eu passei, pastor, olha, por Deus do céu, me deu um arrepio aqui, um troço ruim. Me deu uma tontura. Eu estou mal até agora, pastor. Faz uma oração comigo. Falei, claro que eu faço. Gente, eu sou um pastor. Não posso negar fazer uma oração por uma ovelha nunca na minha vida. Eu falei, junta as mãos aí, irmã. Ela juntou as mãozinhas. Só repete comigo, repito. Fala comigo assim, Senhor Jesus. E ela falou, Senhor Jesus, eu entrego meu coração a Ti. E ela, eu entrego meu coração a Ti. Perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida. Ô pastor, saiu a oração para aceitar Jesus. Falei, é essa mesmo. Mas eu já sou crente, pastor. Falei, irmã, então tem alguma coisa acontecendo de errado. Porque se você é crente de verdade, quem tem que sentir tontura é a macumbeira quando você passa na frente da casa dela. Não você. Maior é o que está em vós, não no mundo. Quando o crente passa na frente do macumbeiro, o macumbeiro tem que sentir tontura, tem que dar arrepio nele, tem que dar azia. A TV dele tem que sair do ar. O gato preto tem que sair correndo, porque maior é o que está em nós, irmãos, do que o que está no mundo. E nós esquecemos disso. Quando, porém, aparece alguém mais valente do que ele, diga, eu sou o mais valente. Mas diz com voz de valente, eu sou o mais valente. Faz cara de valente agora, eu sou o mais valente. Você consegue levantar uma sobrancelha assim que nem eu? Consegue levantar outra? Diga, eu sou o mais valente. Você sabe a diferença? Você sabe por que o leão é o rei da selva? O leão é mais forte, é o mais forte. Um hipopótamo é bem mais forte. O leão é maior? Um elefante é maior. O leão é mais carnívoro? A hiena é mais carnívora. Assisti no Animal Planet. Se uma manada de hiena atacar um leão está morto. O leão é mais rápido? Um guepardo é mais rápido. O leão é mais ágil? Sabia que uma onça aqui da Amazônia sobe em árvore mais rápido, mais ágil que o leão? Eu vi um vídeo de uma onça que pegou um jacaré no Pantanal e subiu com o jacaré em cima da árvore, para comer o jacaré em cima da árvore. Uma onça, que é um animal irracional, um quadrúpede irracional. Eu que sou bípede, sou racional, não consigo subir na árvore. Quanto mais caçar um jacaré e levar o jacaré lá para cima. O leão não é melhor que ninguém. Então por que o leão é o rei da selva? Porque o leão tem cara de rei.
O leão tem panca de rei. Talvez você não seja rei, mas você tem que ter cara de rei. Entendeu? Você não tem que fazer cara de gatinho, não. Você tem que fazer cara de leão. O medo é um potencializador maligno. O medo atrai a desgraça. O medo anula a fé. Pedro teve medo, afundou. Jó teve medo, Jó 3,25. Tudo que eu tive medo me aconteceu. Tudo que eu temia me sobreveio. Perdeu tudo, ficou doente, morreu os filhos. E a mulher não largou dele e ainda xingou ele. Tudo que eu tinha medo aconteceu. Porque o medo atrai a desgraça. Um dia eu falei isso numa igreja, uma irmã tinha medo de morrer. Aí eu falei, quem tem medo de morrer, morre. A irmã veio desesperada. Ela falou, pastor, eu estou com um problema. Por quê? Porque eu tinha medo de morrer. E agora, irmã? Agora eu estou com medo de ter medo. Porque se eu tiver medo de morrer, eu morro. Então eu estou com medo de ter medo de morrer. Porque se eu tiver medo... Eu falei, irmã, tem um cartão aqui de um psiquiatra amigo meu, liga para ele. O medo é uma arma do diabo. Se você estiver andando, saindo daqui, 10 irmãos, 9 não tem medo de cachorro, 1 tem. Ali na esquina tiver um cachorro bravo, solto. Quem que o cachorro morde? O que tem medo de cachorro. Os que não tem medo, o cachorro nem pega. O que tem medo, o cachorro vai direto. Eu tinha medo de cachorro, irmãos. Eu via cachorro na rua e me desesperava. Minha mãe falava, seja homem, rapaz. Porque eu era pequenininho, eu tinha o quê? 19 anos naquela época. Seja homem, rapaz. Mas mãe, eu tenho medo. Finge que não tem medo. Como é que você finge que não tem medo? Assim você finge que não tem medo, ó. Depois que eu conheci Jesus, eu aprendi como é que você faz para não ter medo. A palavra do Senhor diz que o verdadeiro amor que vem de Deus lança fora todo medo. Para você não ter mais medo, você precisa conhecer o verdadeiro amor de Jesus. Você precisa se entregar de corpo, de alma e de espírito na presença do Senhor. E permitir que o Senhor lute as suas batalhas. Porque enquanto você as luta, você pode perder. Mas quando você permite que o Senhor lute as suas batalhas, o verdadeiro amor de Deus vai lançar fora todo medo. Se você acredita nisso, dê uma salva de palmas ao Senhor. Voltemos ao texto. Verso 22. Mas se alguém mais valente do que ele. Quem que é mais valente que o diabo? A gente treinou tanto. Ele tem que falar eu, com cara de brabo, batendo no peito, levantando uma sobrancelha, cara de leão e cara de quem não tem medo. Tudo junto, vai lá. Quem que é mais valente que o diabo? Teve uma irmã ali que falou assim, eu. Gente, cara de mal, gente. Entendeu? Sim. Vou contar um pecado, vou confessar um pecado. Meu filho, quando era pequenininho, estudava numa escolinha infantil, chamado Pingo de Gente. Tinha um amiguinho dele que chamava Walid. O menininho era muçulmano. E o menininho roubava o lanche dele todo dia. E um dia eu falei para ele, chega lá e fala assim, você não vai roubar meu lanche não. Eu não vou deixar. Seu pai que dê dinheiro para você comprar lanche. O meu pai tem que trabalhar e me dar dinheiro. Você... Ai, pai, mas ele vai me bater. Não vai não, filho. Por quê? Você vai fazer cara de louco. Cara de louco, pai, como é que é? Você vai assim, ó. Se a primeira cara de louco não funcionar, você começa a respirar bem forte. Você não precisa aprender arte marcial nenhuma. Aprenda a fazer cara de louco. Faz cara de louco. Eu conheci um japonês que não lutava nada. Um japonês não lutava nada. Vendia tecido. Estava no banheiro de um shopping em São Paulo. Um menino estava lá com canivete e deu voz de assalto a ele. Sabe o que ele fez? O ladrão está correndo até hoje. O ladrão pensou, pelo amor de Deus, esse japonês fazendo isso. Já viu a mão do japonês? É o tamanho de uma raquete, né? O japonês é pequenininho com uma mãozona grande. Ó. Olha pro teu irmão e fala assim, faz cara de guerreiro. Mas se aparece alguém mais valente do que ele, quem é mais valente que o diabo? E vence-o. Meu irmão, você só tem uma missão no mundo. Vencer o diabo. Resistir ao diabo.
e ele fugirá de vós. Eu faço parte da resistência. Quem faz parte da resistência comigo aqui? Nós resistimos ao diabo. O diabo pode perseguir por muitos anos. Chega uma hora que ele foge de você. Ele vai fugir. Resista, resista, resista. Não baixe a guarda. Resista ao diabo. E aí diz o texto, cadê minha toalhinha? Aí diz o texto, resistir ao diabo, não. E vence-o, tira-lhe a armadura. Aí vem um problema, porque nós pensávamos que só nós tínhamos armadura, porque é a armadura de Deus em Efésios 6:10. Agora eu vejo que o demônio tem armadura também. Por isso que muitas vezes nossas orações não surtem efeito. Nós oramos e pega na armadura do demônio. Está entendendo? O demônio está bem protegido. Quantos entendem isso? Posso usar a batalha de Golias e Davi como exemplo? Tá? Vocês já ouviram muitas vezes, não vou pregar sobre isso. Golias é o demônio, Davi, você. Qual que era o problema? Golias era talvez 2 ou 3 vezes maior que Davi. Golias era treinado para a guerra, Davi não. Golias estava fortemente armado, Davi não. Golias tinha uma armadura, Davi não. Entendem ou não? Então toda vantagem de guerra estava para Golias. Qual que era a única vantagem que Davi tinha, além de estar indo em nome do Senhor? Vantagem estratégica. Além de estar indo em nome do Senhor. Qual que era a única vantagem que Davi tinha? Davi era completamente desconhecido do inimigo. O inimigo não tinha ideia quem era Davi. Quando o inimigo olhou para aquele garotinho, o inimigo falou: quem que é esse? Porque eu vim preparado para lutar com Saul, que é o rei, ou para lutar com Eliabe, Abinadab, todos os outros guerreiros. Então eu sei as armas que eles usam, eu sei os golpes que eles têm, eu tenho que me defender de lança, flecha, bolhadeira, não sei, eu sei me defender. Mas esse menino, quem é? Que arma que ele tem? Como que eu me defendo dele? Sabe qual que é a nossa arma secreta? Ninguém nos conhecer. Vai se levantar um pastor super conhecidão, Silas Malafaia. O diabo já sabe se defender do Silas. O Marco Feliciano, o diabo já sabe se defender do Marco. Quem quer que seja, que é famoso, o diabo sabe se defender deles. Porque a retórica é a mesma. Aí se levanta você. E o diabo diz: como é que eu me defendo dele? Eu não faço ideia como é que ele luta. Eu não sei que arma que ele tem. E o diabo ficou em conflito. Não sabia se era lança, se era espada, se era flecha. E de repente veio uma pedra na cara. Ele caiu e morreu. Você é a arma secreta de Deus nessa terra. O que você fizer vai destruir o império das trevas. Você vai ser usado e usada por Deus para destruir o inferno. Quem acredita nisso? Então o valente vem, vence e tira-lhe a armadura em que confiava. Tirar a armadura também entende-se por tirar esses pontos de apoio. E no fim, reparte os despojos. Queridos, vocês sabem o que são despojos? Pagamento de guerra. Então, é tão forte isso no Estado de Israel e entre os hebreus, que os 10 mandamentos que nós conhecemos na Bíblia, para os judeus se chama de outro nome, a Serata de Brote. Os 10 mandamentos têm modificações. Por exemplo, lá, não matarás para nós é não assassinarás. Porque todo judeu tem que estar alistado no regime militar por 8 anos da sua vida, em 2 estágios de 4. E ele vai matar alguém em guerra, então ele não pode estar pecando, não assassinarás. Lá não tem não roubarás ou não furtarás, lá tem não sequestrará. Porque ele tem que roubar, porque o despojo nada mais é do que um roubo. Porque você vai até um povo inimigo, você vence aquele povo, e os bens que aquele povo tem, você pega para si como pagamento. Isso é o despojo. O que a Bíblia disse é que quando se levanta o mais valente, ele vai até o inimigo, ele vence, ele tira a armadura e ele pega os despojos. Sabe, o demônio não pode roubar, ou melhor, um ladrão não pode roubar o que você não tem. Vamos imaginar que vem um profetão aqui, aquele profeta bom mesmo, e profetiza para o pastor Moacir uma Land Rover. Ó. Aí o profeta vem e fala bem assim: Moacir, eis que o Senhor manda te dizer, eu te vejo andando numa Land Rover 2019, quitada. Aí você fala, amém, glória a Deus, a igreja vai em fervorosa. Só que aqui no meio da gente tem um ladrão sentado. O ladrão veio como convidado, ninguém sabe que ele é ladrão,
E o ladrão ouviu aquilo e falou: ah, Moacir, tem uma Land Rover, eu vou roubar essa Land Rover. Termina o culto, o pastor está saindo aqui na frente, o ladrão encosta uma arma dele e fala bem assim: ó, passa a Land Rover aí, malandro. Daí você fala: mas que Land Rover? Não tenho. Como não? Deixa de ser bobo, rapaz. Ouviu o homem lá falar que Deus está te dando uma Land Rover? Cadê a Land Rover? Me dá a Land Rover. Aí ele explica: não, seu ladrão, é uma profecia. Vai se cumprir um dia, mas não se cumpriu ainda. Tem como o ladrão roubar uma coisa que você não tem? Mas o demônio pode roubar aquilo que você não tem ainda. Porque aquilo que você não tem materializado na terra ainda, já está feito no mundo espiritual. 1 Coríntios 2,9 diz que os nossos olhos não viram, os nossos ouvidos não ouviram, e não penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ele não vai preparar, já está preparado. Então Deus já tem preparado. E nesse contexto literário, indica que Deus não vai fazer nada mais do que Ele já fez. Tudo já existe na eternidade. Nós só precisamos atrair, trazer à existência, através da nossa fé, da nossa fidelidade, dentro do reino da obra de Deus. Então, o diabo, sabendo que tem muitas coisas que Deus já fez para você, ele pode entrar na sua vida, tornar você uma casa, através de maldições, e roubar aquilo que você não tem ainda, mas que já existe no mundo espiritual, porque o diabo é um espírito. Quem entendeu? Aí você já teve a promessa de Deus para ter sua casa própria, mas você não tem até hoje. Era para ter um carro, você não tem até hoje. Era para ser curado de uma doença, e você está doente até hoje. E tudo isso já está liberado no mundo espiritual. Mas o inimigo usou de legalidades, de direitos legais, e foi tirando a sua vida e foi roubando de você. E o mais lindo dessa palavra é que quando você entende que você é mais valente em nome de Jesus, quando você enfrenta a situação, quando você vence o diabo, quando você tira a armadura dele, tudo aquilo que o diabo roubou na sua vida espiritual, que não veio à existência ainda, ele é obrigado a devolver imediatamente para você. Ou seja, se nós entendemos essa palavra, e nós orarmos hoje, e começarmos a clamar no nome de Jesus, e decretarmos que o valente está vencido hoje, porque você se coloca na posição de mais valente ainda, e orarmos dizendo: Senhor, toda a legalidade eu vou tirar da minha vida, os pecados que eu estou cometendo eu vou parar de cometer, eu vou andar em retidão e santidade com o Senhor. Nesse momento os demônios são vencidos, e começa a ser aberta a porta dos céus, e liberar os despojos que foram roubados por tantos anos na sua vida. E aí você começa a receber essa semana ligação, dizendo: olha, sabe aquele concurso que você passou e não foi chamado faz 4 anos já? Você está sendo chamado para trabalhar. Olha, sabe aquele dinheiro que eu te devo? Então, pode passar aqui e receber, que eu estou com o dinheiro na mão. E muitas outras coisas, aquele processo da justiça, ó, você ganhou, já saiu o dinheiro, vai cair na tua conta. E muita coisa que o diabo bloqueou, ele começa a liberar. Aquela pessoa que não quer mais nem te ver, ele vai te ligar e vai te pedir perdão em nome de Jesus. Porque o inimigo vai ser vencido. Aquele chefe chato, que te persegue, que Deus vai abençoar a vida dele, vai ser promovido, mas lá para trabalhar lá na China, sei lá. E você vai ficar em paz na tua empresa. Está entendendo? Quem entendeu isso? Diga amém. Então nós vamos orar. Se você entendeu essa mensagem, é para você. E Deus vai fazer um grande milagre na sua vida em nome de Jesus.